Olá pessoal, eu sou o Cássio César da Silva Correia, faço parte do programa Educacional Tutorial PET, Educação Física UFAC. Estarei hoje apresentando um artigo para vocês com o título Atividade Física e Desenvolvimento de Asma na Infância. É um estudo prospectivo de coorte de nascimentos. Ele foi publicado na revista Pediatric Pulmonology, tem um fator de impacto de 2,534, doutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. Então, antes de iniciarmos a apresentação, quero trazer uma visão geral do que nós temos hoje sobre a asma, né? Então, nós sabemos que a asma ela é uma doença inflamatória crônica, heterogênea, né, das vias respiratórias, das vias aéreas, definida pelo histórico de sintomas respiratórios, como, por exemplo, nós temos aqui dificuldade respiratória, tosse seca, dor no peito, tosse noturna. Eu tenho também relacionado à falta de ar, eu tenho os sibilos, né, que é a sibilância, que é definido como um assobio bilateral durante a expiração acompanhada de uma dispneia. Eu tenho alguns fatores relacionados que podem vir a levar uma criança, um adulto, uma pessoa a ter asmas que estão muito relacionados com a epigenética. O que seria epigenética? São características hereditárias que afetam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA, em contraste aí com a genética. Então nós temos alguns fatores ambientais que estão relacionados a isso, por exemplo, o fator de pré-natal, nós temos o tabagismo, uma alimentação desregulada, eu tenho uma poeira, poluição do ar, a presença ou não de vírus, a vivência e o contato com alguns animais, como gatos e cachorros, por exemplo. Nós temos alguns tratamentos que nós vamos discutir à frente, que no caso é a atividade física, o não uso de cigarros, né, o não consumo de tabaco e seus derivados, a não utilização de bebidas alcoólicas, e tudo isso faz parte do tratamento para a asma, e vamos descobrir aqui qual seria o papel da atividade física. E nós sabemos que, né, de acordo com esses estudos que eu trouxe aqui para dar um pouco de base, que normalmente a maioria das doenças é predominante mediada por células imunes, por respostas imunes do tipo 2. Resposta imune do tipo 2, aí nós temos diversas células responsáveis, mas nós vamos falar aqui no caso da asma, que são células do perfil TH2, especificamente células B. Nós temos células linfóides inatas do grupo 2, eu tenho um macrófago tipo 2, eu tenho células NK, eu tenho interleucina 4, eu tenho células T natural killer, basófilo, eosinófilos, eu também tenho mastócitos, eu tenho uma variedade de citocinas que são produzidas pelo sistema imunológico e células epiteliais que controlam essa rede de regulação. Por exemplo, a interleucina 4 e a interleucina 13, ela tem papéis essenciais na produção da imunoglobulina específica da parte da alergia da asma, que é no caso da IgE, e no acúmulo de células de perfil que nós conhecemos como perfil TH2 e eosinófilos em tecidos locais, bem como uma regulação da barreira epitelial. Nós também temos a interleucina 5, 9 e 13, que contribui, além da eosinofilia, para a produção do muco, né, muito comum nos pacientes que estão em asma. Então, de acordo com esse contexto que eu acabei de apresentar, nós temos um fator grande, né, panorâmico sobre o que influencia a asma, quais são os fatores de tratamento que nós vamos discutir aqui na frente, que é no caso da atividade física. Bom, o estudo ele traz que a asma é uma doença crônica, uma das doenças crônicas mais comuns na infância, está associado ao aumento da ocidentalização, né, a mudança do estilo de vida mais corrido, mais globalizado, com menos atividade física, com uma desregulação da alimentação, o sedentarismo, tudo isso desregula o nosso sistema imunológico e nos torna mais suscetíveis a infecções do nosso trato respiratório, tanto inferior quanto superior, que pode ocasionar o surgimento de doenças, né? Nós temos que a atividade física foi identificada como possível fator de proteção em várias doenças crônicas, que já é muito bem documentado, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca e asma. O objetivo do trabalho também aqui, dentro da introdução, é discutir, né, qual é o papel da atividade física, né? É um motivo de debate. Nós temos que o exercício induz um efeito benéfico na inflamação alérgica, né, na alergia, na qualidade de vida e a aptidão cardiopulmonar, isso em asmáticos. Porém, ainda temos essa discussão sobre qual seria o possível efeito na sua função pulmonar. Nós temos aqui dois contrastes que são importantíssimos em relação à asma. Eu tenho aqui o aumento do comportamento sedentário. Esse aumento do comportamento sedentário proporcionalmente aumenta, né, inclui dentro do comportamento sedentário. Eu tenho mais tempo de TV, então eu tenho mais tempo de crianças assistindo televisão, mais tempo em comportamento sedentário. Na idade de 3 anos, tinha o quê? Maior risco de desenvolver asma aos 11 anos. Então, esse acúmulo de comportamento sedentário logo no início da vida pode, segundo o trabalho aqui apresentado, gerar o maior risco de desenvolver asma nos anos à frente, né? Aqui ele coloca em média de 11,5 anos. E também eu tenho uma diminuição de atividade física, né? Então, se eu tenho um aumento, eu tenho dois contrastes interessantes. Eu tenho um aumento do comportamento sedentário, eu tenho uma diminuição de atividade física, principalmente de 3 a 6 anos, foi associado
ao surgimento de asma mais tarde também na infância. Então, o objetivo, os objetivos do trabalho, o objetivo principal é avaliar o desenvolvimento de atividade física precedendo a asma na infância, através de 3 vertentes do trabalho. Primeiro, eles avaliam a atividade física na idade de 4 a 5 anos, a função pulmonar aos 6 anos e a asma em várias idades entre 6 e 10 anos. Eles trazem que a hipótese é que a baixo nível de atividade física na infância aumenta o risco de desenvolvimento de asma mais tarde na vida. Então, aqui eu tenho um papel um papel direto entre a baixa atividade física, aumentando o risco de desenvolvimento de asma, e também a parte dos questionários, bem como medidas objetivas para a exposição e o resultado. Tanto esses questionários, os métodos e avaliativos, através da acelerometria e a espirometria. Os materiais e métodos, esse estudo é um estudo prospectivo de coorte, em crianças, pais, saúde, estilo de vida e constituição genética, que enfoca os fatores de risco potenciais para a atopia e desenvolvimento de asma na infância. No total, foram 2.834 mulheres grávidas que foram recrutadas e completaram um questionário com 34 semanas de gestação. A coorte de nascimento consiste em 2 grupos de recrutamento com base no estilo de vida, alternativo e convencional. As avaliações foram feitas de 3 a 7 meses, 1 ano, 2 anos, de 4 a 5 anos, de 6 a 7 anos, de 6 a 8 anos e de 8 a 10 anos. Então, foram esses grupos aqui que foram acompanhados. Os critérios de inclusão seriam todas as crianças cujos pais responderam a um questionário sobre atividade física aos 4 a 5 anos e pelo menos um questionário em qualquer idade entre 6 a 10 anos, sobre sintomas de asma. Os critérios de inclusão foram crianças nascidas com algum defeito ou doenças congênitas com possível influência na atividade física ou sintomas respiratórios, como, por exemplo, fibrose cística, síndrome de Down ou doença reumática. Outros como idade gestacional inferior a 37 semanas, peso ao nascer inferior a 2.000 gramas e o uso de hormônio do crescimento. Aqui nós temos os materiais e métodos. Relacionados à atividade física, nós temos a acelerometria e nós temos os questionários. Então, na idade de 4 a 5 anos, foram perguntados aos pais, esses questionários foram para os pais, para saber qual era a frequência dos filhos, em dias por semana, e a duração dessas atividades, que seriam minutos por dia durante as últimas 4 semanas. Atividades como caminhar ou andar de bicicleta para a escola, a ginástica escolar, a participação em algum clube esportivo e brincar ao ar livre. O tempo total em que uma criança esteve fisicamente ativa foi adicionado e convertido no total de atividades físicas em horas por dia, e o tempo de tela, que seria uma característica do comportamento sedentário, foi calculado somando a frequência e a duração de assistir TV e jogos de computador em uma variável, que é o tempo de tela em horas por dia. Na parte da acelerometria, também crianças de 4 a 5 anos foram convidadas a participar da acelerometria com base na localização de seus endereços residenciais, então todas as crianças que moravam em um raio de 20 km da escola, o posicionamento do quadril direito pelo menos durante 5 dias. 4 níveis de intensidade foram distribuídos ou estratificados, no caso, atividades relacionadas ao sedentário, leve, moderada e vigorosa, e apenas dados do acelerômetro que obtivessem pelo menos 400 minutos, ou seja, 6,7 horas de tempo de uso por dia, estariam incluídos na pesquisa. Referente à asma, também foram estabelecidos tanto questionários e agora a função pulmonar. Então, a asma foi identificada por meio de questionários aos pais em várias idades, de 6 aos 10 anos. Foram utilizados o Questionário Internacional de Estudo de Asma e Alergias na Infância, que é o ISAC. A asma foi diagnosticada pelo médico, combinada com sintomas clínicos dos últimos 12 meses, aqueles sintomas que nós vimos no segundo slide. E se eles utilizavam medicação para asma nos últimos 12 meses. E a medicação para asma foi definida como uso regular de broncodilatadores de curta ação ou uso de corticosteroides inalatórios. A função pulmonar. Então, as crianças foram selecionadas para este subgrupo se suas mães participaram de um estudo anterior em subgrupo para o qual tivessem doado, lá na 34ª semana, uma amostra de sangue. Eles utilizaram para avaliar a função pulmonar uma espirometria portátil, que você conecta ao USB de um computador. Então, a função pulmonar foi realizada após 10 minutos de repouso na posição sentada ereta. Eles avaliavam 3 parâmetros comumente avaliados na espirometria, que é o valor expiratório forçado 1, que é conhecido como FEV1. Nós temos a capacidade vital forçada, que é conhecida como FVC, e a relação eles chamam de relação de Tifenau, que é a relação entre o FEV1 e o FEV, sendo essa relação um desfecho primário da função pulmonar, pois em crianças indica melhor a gravidade da asma do que somente o parâmetro do FEV1, que pode ser normal mesmo na asma infantil persistente grave. A questão estatística, os dados foram analisados utilizando o software SSP 22.0. Nós temos também que as medidas de IMC das crianças foram transferidas para os scores e ajustados para a idade e sexo, usando os valores de referência do Forward Dutch Growth Study. Eles também utilizaram o IMC como uma variável categórica, classificando como inferior, normal, sobrepeso, com base nos quartis
inferior e superior. A análise de regressão lógica foi utilizada para avaliar a associação entre atividade física, tempo de tela e asma, e essa análise de regressão linear foi utilizada também para avaliar associações entre atividade física, tempo de tela e função pulmonar. Bom, os resultados e discussões. Então, no total, 1.957 crianças atenderam aos critérios de inclusão na idade de 4 a 5 anos. Destes, 1.834 crianças, que representam 94% do estudo, completaram pelo menos um questionário em qualquer idade, entre 6 a 10 anos, sobre sintomas de asma. Então, aqui eu tenho um quadro geral, que nos mostra alguns dados bem interessantes. Por exemplo, nós temos que, em média, as crianças participaram de 1,9 horas de atividade física por dia. Em contraste, nós temos que, pelo menos 1 hora, essas crianças ficaram em tempo de tela, né? O tempo de comportamento sedentário, classificando como tempo de tela baseado nos questionários. Também foi relatado que os meninos são mais ativos, são mais fisicamente ativos que as meninas, em média de 2 horas para os meninos e 1,8 horas para as meninas. Também nós temos aqui o quantitativo de pessoas, né, divididos em crianças que participaram da sindrometria. Aqui nós temos um grupo que participou da função pulmonar. Nós temos histórico de algumas doenças, tem uma educação, se os pais fumavam ou não, peso ao nascer, se tomavam café, se havia uma presença na fumaça, né, se, por exemplo, se o pai fumava, a criança participava daquele meio, né, de fumaça do cigarro, e se as crianças apresentavam asma. Então tem toda essa parte de estratificação bem organizada na tabela. Bom, aqui nós temos a tabela 2, que ela mostra as características dos dados de acelerometria. Nós temos uma fraca relação, uma fraca correlação entre a atividade física relatadas pelos pais e as contagens por minuto de acelerometria. Nós temos o R2, né, que é o R02 e o P0,01. Nós estamos falando do grupo de 4 a 5 anos, que é em torno de 301 crianças. Também nós tivemos uma baixa relação entre a atividade sedentária relatada pelos pais e o nível de atividade sedentária em acelerometria. Nós temos alguns dados que são bem interessantes. Por exemplo, 47% dessas crianças foram classificadas como sedentárias. E nós temos que 2% somente praticavam um tipo de atividade física mais vigorosa. E apenas 6% também realizavam atividade física de forma moderada. Então, a grande parte das atividades que essas crianças, por acelerometria, praticavam dentro do que foi estabelecido eram atividades ou mais leves ou atividades de forma sedentária. Bom, nós temos aqui a tabela 3, que nos mostra a relação entre a função pulmonar, a atividade física e o comportamento sedentário, caracterizado pelo tempo de tela. Nós temos através aqui dos questionários e da acelerometria. Então, no grupo 62, né, que participaram da acelerometria, bem como da função pulmonar. Então, os dados da acelerometria nesse grupo mostraram uma associação significativa entre screen time, né, que seria o tempo sedentário, e a função pulmonar no acompanhamento. O que será discutido mais à frente, que crianças que passaram mais tempo sendo fisicamente inativas, né, que seriam em comportamentos sedentários, teriam os valores da relação menor na função pulmonar em idades mais avançadas de 6 a 7 anos. Bom, este estudo ele não confirmou uma associação entre níveis baixos de atividade física e o desenvolvimento de asma na infância, porém o tempo sedentário, né, o tempo de sedentarismo mensurado por acelerometria foi o que? Associado a uma menor função pulmonar. E aqui chama atenção a um questionamento que o próprio artigo nos traz. A asma é causada por baixa atividade física ou a criança é menos ativa fisicamente por causa de seus sintomas asmáticos? Então, essa é uma pergunta que precisa muito bem ser discutida, porque nas aulas de educação física escolar, o professor de educação física tem que ter esse conhecimento para saber diferenciar aquele aluno que, por exemplo, não faz atividade física porque sente uma dor no peito, quando faz uma corrida ou uma atividade, sente uma falta de ar. Então, o profissional de educação física escolar precisa ter esse conhecimento dessa doença, essa situação, para que ele possa agir de uma forma mais adequada e consiga encaminhar, por exemplo, a um médico da família, do posto de saúde, para que o médico possa fazer essa avaliação. Bom, nesse estudo, 72% das crianças com diagnóstico de asma na idade de 6 a 10 anos já apresentavam, eles chamam de sibilância, na idade de 4 a 5, em contraste com 44% das crianças que tiveram sibilância aos 4 a 5 anos de idade não atenderam a definição do ISAC na idade de 6 a 10 anos. É possível que crianças com capacidades funcionais pulmonares mais baixas estejam, subsequentemente, se tornando menos ativas. Portanto, o nível de causalidade reversa não está descartado, é o que retoma a pergunta anterior. Então, é possível que resultados contrastantes sejam causados, né, por métodos diferentes para mensurar a atividade física. Esse estudo sugere que o sedentarismo, olha que legal, que o sedentarismo possivelmente é um fator mais importante no desenvolvimento de asma do que níveis elevados de atividade física. Então, a gente tem essa crença que por fazer uma atividade física mais elevada, você fica com respiração mais dificultada. Mas o que o autor nos traz é que o sedentarismo
Mais uma vez, a inatividade física é um fator mais importante no desenvolvimento de asma do que níveis elevados de atividade física, o que é consistente com estudos já documentados sobre sedentarismo. Bom, obrigado a todos por assistirem. Qualquer dúvida, envie um e-mail aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima.